Olá amigos, domingão, dia 9 de maio, primeiramente um feliz dia das mães a todas as mães aqui investidoras. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 10 ao dia 14 de maio. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo existente dentro do canal, seja na parte de aprendizado ou também na parte de análise. Na análise, nesse radar da semana, eu vou falar aqui sobre Ibovespa, dólar futuro. Depois disso eu vou falando aqui de Petrobras, Vale 3, Brap 4, Let 3, Gol 4, Abev 3, Embry 3, Multi 3, RADL 3, Tupi 3, Elican 3, Bpan 4, Pose 3. E se você acha que acabou, ainda não acabou, a lista apenas não está aparecendo tudo aqui, agora sim vai aparecer tudo. Então vou falar ainda depois de Pose 3, CEMIG 4, CSMG 3, PTBL 3 e os IN 5 são os ativos que eu vou abordar nesse radar da semana. Mas antes de mais nada, vamos aqui à nossa vinheta. Começando então, primeiramente Ibovespa. Como é que o Ibovespa fechou a semana? Muito bem, com alta de 2,64%, revertendo uma sinalização de baixa que vinha aqui, batendo em cima da média e ainda vindo para cima das máximas aqui, ou seja, criando a expectativa de que só tem resistência mesmo pela frente na máxima histórica. Inclusive fechamento para cima até desse patamar aqui, ó, voltando a fechar acima, voltando a se sustentar acima dessa região, voltou uma vez para baixo, volta para cima, demonstrando ainda um controle da situação no curto a médio prazo, tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no gráfico mensal, sinalização positiva do gráfico mensal. Então vai apoiando superação da máxima do mês passado ao superar aqui a região de 121.974 nesta última semana, e agora o próximo nível de resistência para o Ibovespa está aqui na casa dos 125.076. Para reverter esse cenário positivo, que é um cenário que apoia mais compra, Ibov teria que voltar para baixo da mínima dessa última semana, que está em 117.630. Por enquanto, sem apoiar isso. Gráfico semanal do dólar. Vamos falar aqui do dólar, então. Deixa eu só verificar a questão dos ajustes. Tá ok, já tirei o ajuste. Dólar, queda forte na semana, queda de basicamente 3,7%. E dentro desta queda aí da semana, tem alguma sinalização positiva? Ainda não. Olhando para o gráfico mensal caindo ali, perdendo a mínima da semana passada, do mês passado, seguindo apontando para um suporte mais relevante no dólar na faixa dos 5,189. Abaixo disso tem até a mínima desse grande candle de alta aqui na faixa dos 5,121 e aqui no gráfico semanal na faixa de 5,066. Então esses são os suportes mais relevantes onde o dólar pode frear sua queda e gerar um movimento de subida. Só que olhando para o gráfico diário do dólar, ou seja, tem algum sinal para cima? Não, só para ficar atento que o movimento do gráfico diário é um movimento até mais prolongado para baixo, pode ir um pouco mais para baixo, mas ficar atento nesta próxima semana de chegando, por exemplo, em 500, se chegar no 5,189, gerar sinalização contrária, que é alguma superação da máxima de um candle anterior no gráfico diário, revertendo o atual movimento de queda para sinalizar um início de um movimento de subida ou mesmo lateral, ficar de olho nas operações da ponta compradora. Mas enquanto isto não acontecer, enquanto continuar gerando sinalizações de baixa, topo descendente no gráfico 60 minutos, apoiando muito mais a operação de day trade, continua focando em day trade. Gerou sinalização de alta em cima de zona de suporte que eu já citei aqui, e a outro suporte que está batendo aqui nesse momento é a projeção de queda do Fibonacci em cima desse pivô de baixo do gráfico diário. Então nós temos aqui, ó, 5,233, bateu. Se gerar sinal de alta, que seria a superação de máxima, apoia um pouco mais compra. Ficaria só atento num gráfico, por exemplo, de 60 minutos, onde está batendo, gerando sinalização para abre subindo, dá para se buscar ainda compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enquanto o mercado estiver gerando fundo ascendente acima de um nível de suporte no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para a ponta compradora. Ficar atento na questão da média e também aqui na questão desse fundo anterior do gráfico 60 minutos, que é um antigo suporte, tende a funcionar como resistência 5,270. Seria logicamente mais interessante acontecer o que no dólar? Vir um pouco mais para baixo,
ter um candle menor do que esse aqui, uma desaceleração na volatilidade, o tamanho do candle, e aí na sequência superar a máxima do candle anterior. Se bater na região de 5,189, melhor ainda para quem quer arriscar uma compra contra a tendência, tentando pegar todo um repique de alta aqui no gráfico diário de alguns dias e apoiando mais a operação na ponta compradora quando o gráfico diário, ponta compradora de day trade, quando o gráfico diário gerar algum sinal, vai apoiar mais. Quando o gráfico diário gerar algum sinal de fundo, apoia um pouco mais a possibilidade de trabalhar na ponta compradora de day trade no intraday. Por enquanto, apoiando mais operação de venda. Gerou sinalização de baixa no G60, foco em venda no day trade pelo dólar. Seguindo agora no mini dólar principalmente. Olhando agora para as ações, a PTR4 na semana terminou bem. Bela recuperação, perdeu a mínima da semana passada, volta para cima da máxima da semana passada, com alta de 3,22% e criou o que? Um aspecto positivo. Primeiro, não estava conseguindo fechar acima da média móvel 3 períodos. Gerou sinalização para baixo da média, só que reverte e volta a fechar acima da média. Então cria-se então uma expectativa, o caminho mais provável seria de subida, de poder testar a primeira resistência em 24,89 e buscar uma segunda resistência 25,82 a 26,44 no curto prazo. Quais são então as alternativas? Vou entrar comprando a Petro aqui, vou colocar o stop aqui embaixo, primeira alternativa de gráfico semanal. No gráfico diário, outra alternativa, vou comprar a Petro aqui na superação da máxima desse candle, num ponto que já se encontra, e stop aqui embaixo, vou tentar pegar também um movimento de subida. Então são duas formas, ou pelo gráfico semanal, um stop mais longo, ou no gráfico diário, um stop mais curto, tentando pegar um movimento em busca das próximas resistências já citadas. Se voltou para baixo desse patamar, anula o viés de alta que terminou essa semana, que inclusive pelo gráfico diário anulou uma tendênciazinha de baixo, que era mais um cenário de indefinição que eu vinha destacando aqui, o preço ficando afunilando ali em cima das médias. No gráfico semanal da Vale 3, semana boa, alta de 5,9%, segue aí forte para cima, gerou ali a possibilidade de ter um movimento para baixo, mas já está forte para cima, mensal muito forte, muito alinhado para cima, a ação com alta de 5,9%, eu estaria comprando aqui, só se fosse com pouco capital. No gráfico diário, então correção nova, no decorrer da semana, fundo ascendente para cima do topo anterior, foco em compra de swing trade na Vale 3. Então, por enquanto, ainda não faria entrada. E para quem está comprado, colocaria o stop abaixo dessa mínima aqui desse candle. Quem está comprado no curto prazo, quem está comprado pelo gráfico semanal, pensando ali num position trade, vem pegando esse movimento de subida e stop abaixo da mínima dessa última semana no 108,25. A próxima ação que eu vou falar vai ser a BRAP4, que terminou bem a semana, que ela reverteu um sinal de topo na resistência. Ela gerou um sinal de topo em engolfo de baixa na semana retrasada e nessa última semana ela conseguiu reverter essa sinalização, ou seja, dá até para buscar uma entrada pensando no prazo maior e colocando stop abaixo da mínima dessa semana, pensando em ficar o quê? Mais 2, 3 a 10 semanas posicionado em cima dessa ação. Stop evoluindo aí depois de pelo menos 2 semanas para frente, para depois mudar o stop daqui para um nível acima. No gráfico diário dá para ver que ela gerou um bom movimento e anulou ali uma tendência de baixa que ela tinha gerado aqui através de um topo duplo, reverte, cria-se então expectativa para cima. Se uma das primeiras formas, vou entrar comprando aqui e vou trabalhar com stop inicialmente aqui. Depois desse candle aqui da segunda-feira, eu coloco o stop abaixo da mínima da segunda-feira. Se ele subir, melhor ainda para botar o stop abaixo da mínima dele. Segunda forma, deu uma patinada aqui, girou fundo ascendente ou principalmente pivô de alta, foco também em compra de swing trade em BRAP4. Gol 4 também conseguiu reverter um sinal de topo, veio para baixo da mínima, BRAP4 fez isso, Gol 4 também fez e superou, Petrobras também fez, superou essa máxima. Possibilidade de entrada pelo semanal de position com stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar no movimento de subida, ou seja, stop abaixo de 22,78, querendo ficar pelo menos mais 2 pregões aí pela frente. 2 semanas, né? No mínimo aí pela frente. 26,20 resistência imediata, depois disso tem resistência nos 27,05 e acima disso nos R$ 29,03. Pelo gráfico diário, já tem um movimento de subida, entrar aqui comprando é uma compra de rompimento, qualquer alternativa de entrada, o stop vai ficar aqui tentando pegar 1,5 vezes o tamanho desse candle, que é um candle grande, e como já está no terceiro candle, já vai para o quarto candle do movimento gráfico diário, se for para swing trade, projetaria aí 1,5 vezes e ficaria atento nessa região aqui de resistência que está próxima. Após a Gol 4, vou falar aqui de ABEV3, que gerou uma semana muito forte, alta de 8,5%, por conta de um gap no gráfico diário. Esse gap aqui, ó, baita gap de alta, olha o tamanho aqui do gap.
que vinha numa tendência de baixa também proporcionada por um topo duplo, e com esse gap anulou a tendência de baixa, fez um candle de definição, uma parte de uma correção desse grande candle de alta, possibilidade de ter algo mais para cima. Entrar comprando de imediato no semanal, o stop é que fica longo. Entrar comprando aqui, a resistência próxima. Então me animaria mais para buscar alguma entrada pelo gráfico diário. Qual seria a forma? A que mais me interessaria seria ver algum tipo de correção dessa subida inteira aqui, ó, no decorrer dessa semana, para gerar um fundo ascendente acima desse patamar aqui, ou um pivô de alta acima dessa região de suporte por volta de R$ 15,90. Depois desse ativo, vou falar de Embraer, Embra 3, que também aqui gerou uma boa semana, conseguiu sair aqui depois de 3 semanas de forma lateral. Segue dentro da tendência de alta no gráfico semanal, segue dentro da tendência de alta de curto prazo, superação de tudo aqui. Possibilidade de entrada? Aqui com stop aqui embaixo. Qual o ponto de maior risco nessa ação? Olhando para o mensal, está em cima de toda uma zona de... dois topos anteriores, vários fundos anteriores. É uma região que começa principalmente ali na casa dos 15,50 e se estende até um patamar de 18,45. É uma zona importante de resistência para o papel. Não que vai bater e vai cair, mas como já tem um movimento longo para cima, aumenta-se um pouco o risco dessa operação. Para quem está querendo entrar pelo gráfico diário, acabou de sair de uma lateralização. Então é uma alternativa de colocar um stop mais curto, candle de força, e tentando pegar a continuidade do movimento de subida para essa região dos 17,50, por exemplo, e depois um pouco mais acima na faixa dos 18,45. Na sequência, Multi 3, que terminou a semana gerando um sinal de fundo e já até de pivô de alta, de oscilação. Para uma compra de position trade, o stop fica abaixo da mínima desse fundo, ou seja, uma entrada aí na ação de imediato, no ponto aí que ela abria até superando essa máxima dessa semana. O stop fica ali na casa dos R$ 22,74 abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar algo para cima no papel. Então, isso é uma das possibilidades de entrada em Multi 3, do restabelecimento da tendência de alta de curto para médio prazo no papel. E pelo gráfico diário também um candle de rompimento aqui depois de uma lateralização. Entrada pelo diário, stop fica abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar a continuidade do movimento de subida deste papel. Para quem já está comprado, o stop fica no mesmo ponto, abaixo da mínima do pregão desta sexta-feira, em R$ 23,98. RADL3 também, deixa eu voltar com o ajuste, também proporcionou ali uma sinalização positiva, que confirmou aqui o fechamento para cima dessa região, está em cima de dupla resistência, mas é um bom fechamento, olhando já um pouco mais para o gráfico diário, sinalização de alta, fundo já confirmado, pivô de alta, até a gente abriu uma operação na ponta compradora nessa ação na última hora de pregão de sexta-feira, tentando pegar a continuidade do movimento de subida dessa ação. Então, em tendência de alta no gráfico diário, mensal, semanal, ativo alinhado para cima, buscando uma entrada. Primeira possibilidade de stop para baixo da mínima do pregão de hoje, que gerou um pivô de alta, R$ 26,26. Mas o detalhe sobre a operação que a gente abriu está dentro do aplicativo aqui DV Invest, que você vai ter a atualização da carteira exponencial, você vai ter também todas as recomendações que estão em aberto. A gente está praticamente com 100% do capital posicionado, ainda tem um espaço ali para um ativo ou 1 a 2 ativos, e que a gente pode, inclusive, o que eu posso inclusive recomendar aí no início dessa próxima semana, dentro dos ativos que eu estou falando aqui, que são ativos que, na minha opinião, interessantes. RADL3, então, a gente segue comprado. Tupi 3, indo um pouco para o gráfico semanal, veio aqui para gerar um sinal de baixa, superou a máxima aqui, ou seja, se sustentou basicamente aqui em cima, e volta a superar as máximas ali das semanas anteriores, criando um viés mais de alta, uma expectativa de alta. No gráfico diário, ela conseguiu vir fazer um fechamento aqui depois de patinar em cima da média e voltou para cima. Então é uma das alternativas também de compra, com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida no diário, ou mesmo pelo gráfico semanal, ativo que também está em tendência de alta pelo mensal, pelo semanal e pelo gráfico diário, aqui retomada a tendência de alta quando ela romper essa máxima aqui. O outro papel é a LCAN3, pelo gráfico diário também já proporcionou um sinal de fundo, depois de um martelinho de sinal de fundo. Esse aqui, inclusive, em relação à própria Tupi, que já gerou pivô de alta, e a própria RADL3, que já gerou pivô de alta. Esse aqui ainda não gerou pivô de alta, gerou um fundo ascendente, que pode buscar um pivô de alta se romper, gerar um pivô de alta se romper 26,82. Mas é uma das alternativas também de sinalização positiva, que aponta um pouco mais para cima, zona de resistência aqui nesses dois topos. O ponto só negativo é dois topos muito próximos.
É essa questão, tem um risco maior, mas enfim, a tendência também de alta no mensal, dentro de um fundo ascendente, e o semanal também dentro de um viés de alta, se sustentando acima da média, com a expectativa de ter algo mais para cima. BPAN 4, agora falando de ativos que estão no processo de correção, ó, gráfico diário dentro da correção, semanal aqui, vou colocar o semanal do lado de cá, e o diário deixar do lado de cá. O semanal ainda não gerou sinal de baixa, seria perda da mínima da semana passada de 17,84, mas é um ativo que me chama a atenção se ela voltar aqui para a média no decorrer dessa próxima semana. Não gera compra de imediato, mas gera, na segunda-feira para mim não gera ainda compra. Mas se ela gerar sinal de fundo ali, testando a média móvel 3 períodos, que já tem um tempinho que ela não testa a média, me chama a atenção para abrir uma compra no decorrer dessa próxima semana na BPAN 4. POSI 3 também no processo aqui de lateralização, tendência indefinida no gráfico diário. Aqui já gerou uma sinalização de baixa, mas se dentro da sinalização de baixa continuar se sustentando aqui acima da média, gerar alguma sinalização de alta aqui na próxima semana de fundo, em cima ali da média, também possibilita a chance de abrir uma compra em POSI 3. CEMIG 4 vem num processozinho ali de lateralização, gerando aqui umas máximas descendentes. Se continuar aqui e gerar sinalização de alta tocando a média, melhor ainda. Dá para buscar a compra já na superação dessa máxima? Também dá. Stop ficaria abaixo dessa mínima. Então, ativo para ficar de olho também na questão de poder abrir alguma operação de compra aí no gráfico diário. Se vier um pouquinho mais para baixo, melhor ainda na minha opinião, porque se afasta um pouco mais da região de topo e gera uma melhor relação risco-retorno na CEMIG 4, que está dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal, no gráfico mensal e no diário também ainda dentro de um viés de alta. CSMG 3, ativo que está dentro também de uma tendência de alta no gráfico diário, topos e fundos ascendentes, processo de correção, candle de definição, superação da máxima desse candle é uma das possibilidades de compra. Se também escorregar um pouquinho mais aqui, também continua sendo válida a possibilidade de uma compra na Copasa, na CSMG 3, falando de swing trade. PTBL3, ação que também vem no processo de tendência de alta, forte subida, cai, sobe de novo, só que aqui já começou a dar um indício um pouquinho mais negativo no sentido de supera, não vai muito longe, já volta aqui para baixo e agora está abaixo dessa região que era no topo anterior. Mas ainda é algo válido a possibilidade de se buscar uma compra nessa superação de máxima, ou se tiver mais 1 a 2 pregões aqui também gerando superação de máxima na sequência, também possibilita a chance de abrir compra a favor da tendência de alta do gráfico diário. EUS e Minas, que nós temos aqui uma tendência de alta, mas o ativo perdeu a mínima do que no anterior no gráfico diário. O semanal fez o contrário, perdeu a mínima da semana anterior e subiu e superou a máxima. Então o viés ainda é de alta. Logo, enquanto não voltar basicamente para baixo desse patamar aqui, corrigiu um pouquinho mais, gerou fundo ascendente, foco em compra de swing trade no decorrer da semana para a USIN 5. Então é isso, foram esses ativos abordados aqui neste radar da semana, basicamente ali, tirando o Ibov e o dólar, foram 17 ações abordadas para esta próxima semana, ou seja, que são ativos que, na minha opinião, têm um cenário mais positivo, que podem trazer oportunidade de entrada, buscando aí uma melhor rentabilidade para o nosso capital. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, seu joinha, se esse radar da semana foi útil para você de alguma forma. Um beijão a todas as mães e uma ótima semana para todos.